registro de algumas curiosidades do livro Rio Secreto, de Manuel de Almeida e Silva, Márcio Reuter e Thomas Jonglé. É da editora Jonglé. Então, algumas curiosidades para quem é do Rio de Janeiro e, por vezes, não conhece a história, os detalhes de cada lugar mais inesperado. E para quem visita também, eu acho que é muito interessante. Você pode conhecer o Rio de Janeiro fora dos principais cartões postais, né, com muita história. Eles começam pontuando sobre a cela histórica de Tiradentes. Fica no Hospital Militar da Ilha das Cobras, no centro do Rio de Janeiro. Ele é aberto para visitação de segunda a sexta, entre 9 e 1 da tarde. E o acesso é pela área militar, zona militar. A cela de Tiradentes é provavelmente um dos maiores segredos históricos da cidade do Rio. E, no entanto, nada, absolutamente nada, mostra que a mesma ainda exista no Hospital Militar da Ilha das Cobras. De segunda a sexta-feira de manhã, basta se apresentar na entrada do hospital e pedir para ver a cela de Tiradentes, na qual o mesmo ficou preso antes de ser transferido para a Cadeia Velha, prisão da cidade, próxima ao atual edifício da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi desta prisão, destruída em 1922, que Tiradentes, nascido em 1746, saiu para ser executado em 21 de abril de 1792, na esquina da Rua Senhor dos Passos com a Avenida Passos, não muito longe da atual Praça Tiradentes, antigamente chamado de Campo de Lampa-Doça. Além de enforcado, foi também esquartejado. A cabeça foi exposta numa coluna da Praça Central de Vila Rica, atual Ouro Preto, e os restos mortais espalhados por Cebolas, Varginha do Lourenço, Barbacena e Queluz, cidades onde realizou discurso chamando para a revolta. Considerado um dos líderes da Inconfidência Mineira, Tiradentes foi preso em 10 de maio de 1789 na Rua dos Latoeiros, hoje Rua Gonçalves Dias, enquanto divulgava a ideia revolucionária da independência do Brasil. Então, esse é um dos sítios mais importantes e mais desconhecidos do Brasil. A cela dos 3 outros membros da Inconfidência Mineira também pode ser visitada, mas essas estão na fortaleza do Morro da Conceição. Outro ponto é o Museu dos Fuzileiros Navais, também na Ilha das Cobras, no centro. É aberto de terça a sexta-feira, de 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem que confirmar a visita por telefone. A visita é guiada e a entrada fica também no final da Rua 1º de Março, à esquerda do túnel Rio 450. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem que é possível visitar a Ilha das Cobras. Ao contrário do que se poderia pensar, é perfeitamente possível entrar oficialmente na Ilha das Cobras, sede da Marinha Brasileira. Basta, sem precisar pedir a ninguém, tomar a única ponte que dá acesso à ilha e subir pela escada, ou pelo impressionante elevador, em direção ao pico para ser recompensado com pontos de vista inéditos da própria ilha e da cidade. Seguindo pelo mesmo caminho, chega-se em 3 minutos ao pé do Museu do Corpo dos Fuzileiros Navais, que é o pretexto oficial para visitar a ilha. Localizado no sítio histórico do Forte de São José da Ilha das Cobras, o museu é a oportunidade de visitar um lugar que foi ocupado pelos fuzileiros navais de 1809 até o final da campanha de Cayenne contra os franceses na Guiana Francesa. Desde a sua chegada ao Brasil, o rei Dom João VI tinha decidido castigar os franceses pela invasão de Portugal, tomando posse da Guiana Francesa, que foi um local de violentos combates antes da vitória brasileira em janeiro de 1809. Com a chegada ao Brasil da Corte Real de Portugal em 1808, a Brigada Real da Marinha tornou-se o Corpo de Fuzileiros Navais. A atração principal do museu, além dos vários objetos ligados aos fuzileiros, é a visita a vários sítios subterrâneos, tendo um deles quase 200 metros de comprimento, datando da época colonial.
Eles tinham sido construídos pelos portugueses para garantir os deslocamentos no interior da ilha, que ocupava uma posição estratégica por controle da Baía de Guanabara. Vale observar também o Memorial dos Fuzileiros Navais Mortos em Combate, que é coberto com um teto do qual está representado o céu do dia 7 de março de 1808, data da chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro. A imagem é composta por 162 estrelas, cada uma correspondendo a 10 dos 1.622 fuzileiros mortos em combate. Praça 15. Para quem gosta, tem o Centro Cultural do Movimento Escoteiro, na Rua 1º de Março, não muito longe da Candelária. É o Centro Cultural do Movimento Escoteiro. É um pequeno museu do escotismo brasileiro. São 2 andares que falam da história do escotismo desde 1910, graças à ação do Amélio de Azevedo Marques, e admiraremos os lindos cartazes antigos e vários objetos ligados a esse movimento fundado por Robert Baden-Powell em 1907. A origem da criação do escotismo data do cerco de Mafeking na África do Sul, na época da Segunda Guerra de Boers, em 1899 até 1922, e ao longo do qual Baden-Powell, que era oficial, conseguiu salvar a cidade que estava sitiada havia mais de 7 meses por tropas inimigas, 4 vezes mais numerosas. Baden-Powell utilizou os jovens da cidade como mensageiros, observadores, sentinelas e desbravadores. Scout significa alguém enviado para obter informação. Eu também não sabia dessa. Os painéis da Igreja da Nossa Senhora da Candelária, na Praça Pio X, no centro. Também é aberta a visitação de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 13h50 e aos sábados entre 9 e meio-dia, da mesma forma aos domingos. Basta pegar o metrô da Uruguaiana com a saída para a Rua Presidente Vargas. Bem, uma tempestade na origem da igreja. Os 6 lindos painéis no teto da nave central da Igreja Nossa Senhora da Candelária, inaugurada em 1811, mas só concluída ao fim do século XIX, passam muitas vezes despercebidos. Pintados nos últimos 20 anos do século XIX, eles ilustram a história esquecida da fundação da igreja no século XVII. Quando o casal espanhol Antônio Martins Palma e Leonor Gonçalves viajava da Europa para o Rio de Janeiro, a bordo do navio Candelária, atingido por uma terrível tempestade no oceano. Temendo por suas vidas, prometeram a Nossa Senhora da Candelária construir uma capela em sua homenagem caso se salvassem. No Rio São e Salves, cumpriram a promessa e mandaram construir uma ermida onde fica a Candelária de nossos dias, e os 6 painéis no teto da nave, que vão da entrada até a cúpula, mostram a viagem dos fundadores, a terrível tempestade e a sagração da igrejinha original, não tendo, portanto, inspiração bíblica, diferentemente das outras pinturas da igreja. Os painéis foram pintados por João Zeferino da Costa entre 1840 e 1916, pintor e professor da Academia Imperial de Belas Artes, e são consideradas suas obras-primas. Tomando como referência a Avenida Presidente Vargas, há quem pense que a igreja foi construída de costas para a cidade, mas ela está, como era de costume no período colonial, de frente para a Baía de Guanabara, a principal via de entrada da cidade. Após as obras da segunda década do século XXI para a revitalização do Porto do Rio de Janeiro, tal relação com a Baía foi retomada, pois foi demolida a pista elevada para automóveis que ficava entre a igreja e o mar. Então agora faz mais sentido. Bem, muito legal, né? São lugares que a gente passa e não conhece os detalhes. Adorei saber sobre essas pinturas no teto da Candelária, que eu mesmo nunca fui admirar. Bem, parando por aqui então. Tchau, tchau.